coração, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Apenas esse versículo. Gênesis 18 e o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Me permita fazer mais uma oração. Senhor Deus, me coloco nesta hora nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto dependo de Ti, o quanto preciso de Ti, da Tua graça e da Tua unção, Senhor. Deus amado, fala aos nossos corações, Senhor. Assim como Tu tens falado ao meu coração através desta palavra, fala ao coração da Tua igreja, Senhor, para que possamos sair nesta noite daqui alimentados da Tua palavra. Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode tomar assento. Eu estou aqui na Nova Vida, como o irmão falou, já há 1 ano e um pouquinho. Já tinha congregado cerca de 1 ano. Depois o meu pastor, da onde eu era, me pediu que eu ajudasse ele numa atividade. Eu tive que voltar. E aí, por estar morando aqui na ilha, por ficar mais perto de casa, eu acabei optando por estar aqui. Interessante que quando decidimos sair, eu e minha esposa, quando decidimos vir para a ilha, o desejo era visitar várias igrejas, e aonde a gente se sentisse melhor, a gente ficaria. E aqui eu visitei, me senti melhor e não precisei visitar nenhuma outra igreja mais. Falei, não, é aqui mesmo, não adianta ficar procurando se a gente já encontrou. E graças a Deus, estou muito feliz aqui, é a minha casa, sinto-me em casa. E eu quero agradecer a confiança dos irmãos da área do departamento de homens, que nos lideram pela confiança de me ceder. Nunca me ouviram pregar, nunca me ouviram falar, mas confiaram. E obrigado por esta confiança. Que Deus possa abençoar grandemente esse departamento, porque serei também grandemente abençoado. Na Assembleia de Deus, onde eu estava, tenho o privilégio de ser nascido e criado num lar cristão. Ali me desenvolvi, vivi nessa igreja. Toda a minha vida foi nesta igreja. Ali cheguei ao presbitério. Deus me abençoou naquele lugar. E estamos aqui também trabalhando na obra do Senhor. Nunca me preocupei com nome de cargo para trabalhar e para fazer a obra do Senhor. Não busco isso, não quero isso. Se quisesse isso, teria ido para uma outra Assembleia de Deus, onde possivelmente levaria o cargo. Mas não é isso, não estou preocupado com isso. Não vim para aqui procurar cargo, não vim para aqui procurar oportunidade para falar. Vim aqui procurar oportunidade para fazer a obra do Senhor. E a obra de Deus você faz carregando um banco, carregando uma cadeira, pregando, falando na portaria, dando dízimo, dando sua oferta. Tudo isso é obra do Senhor, e que Deus tem nos chamado e nos escolhido para fazer a obra do Senhor. Agradeço também ao pastor Humberto a confiança também de nos ceder este microfone. Não importa qual trabalho seja, a oportunidade sempre é do pastor. E aquele que ele passa, ele cede com confiança e com respeito. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Humberto. O que quero falar hoje não é nenhuma novidade. Não dá para falar novidades para falar para homens. O que vou falar aqui também não é uma necessidade que eu vejo aqui dentro da igreja. Não é. O fato de você estar aqui é porque você é homem e é porque você é forte. E o fato de se escolher esse tema para o departamento dos homens é porque os homens desse lugar são fortes e são homens de verdade. Então, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. Não venha para aqui achando
que eu vou trazer algo novo, algo espetacular, algo maravilhoso, que você vai sair daqui deslumbrado. Não, o que eu vou falar você está cansado de ouvir, você com certeza pratica, com certeza você vive, mas é sempre bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nessa noite eu quero trazer à sua memória o que você já sabe, o que você já vive, o que você já pratica. Mas é sempre bom trazer à memória, por quê? Porque o diabo sempre traz a mentira e ele repete a mentira 1000 vezes, querendo fazer dela uma verdade. Então nós também precisamos repetir a verdade, para que a verdade cresça sempre e se enraize em nossos corações e nós não cedemos à mentira. Quando o irmão colocou o Vitor me chamou para trazer essa palavra, veio imediatamente esse texto que eu li ao meu coração. Eu li esse texto mais ou menos em dezembro, e esse texto falou muito ao meu coração. E quando ele me convidou para pregar, eu corri nesse texto e comecei a estudar esse texto. E eu fiquei mais maravilhado ainda com esse texto. Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão. Dentre uma família em que tinha outros irmãos, Deus chama e escolhe Abraão e separa Abraão e faz promessas maravilhosas para a vida de Abraão, promessas essas que nós queremos para a nossa vida, que nós tomamos posse por ser descendentes e herdeiros de Abraão pela fé. Mas Deus tem um porquê que ele chama Abraão. E é sobre isso que eu quero olhar e conversar com você nesta noite. A palavra ordene. O texto que nós lemos diz que Deus escolheu Abraão para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Eu quero pegar essa palavra ordene, porque ordenar é mais do que dar ordem. Deus chama o homem, Deus chama Abraão, Deus chama a mim e a você nessa noite para que nós ordenemos a nossa casa. Só que ordenar é traduzido por mandar ou por comandar. Mas eu fiquei maravilhado quando eu fui para o dicionário procurar o significado de ordenar. Além de dar ordem, além de mandar, além de comandar, ordenar também vem em colocar em ordem. Está ligado a colocar ordem. E Deus nos chama para colocar ordem dentro do nosso lar, colocar ordem dentro da nossa casa. E colocar ordem não é fácil, é difícil. Deus nos chama para colocar ordem dentro do nosso lar, e essa palavra ordene também está ligada até à área ministerial. Porque quando nós falamos que o pastor foi ordenado, que a pessoa foi ordenada ao pastorado, porque ela foi separada para ser pastor. Então Deus nos chama também para dentro do nosso lar nós sermos ministros e chefes espirituais dentro do nosso lar. A palavra ordene, ela não está ligada apenas a ordenar, a dar ordens. Nós fomos criados muitas das vezes numa criação, numa formação, numa educação, em que o nosso pai dava ordem e nós não podíamos sequer questionar a ordem do nosso pai. Os mais idosos aqui tiveram pais que só falavam no olhar e já tinha que ser entendido. E nós vivemos num mundo onde está muito difícil ordenar. Por quê? Porque se perdeu uma coisa importante, que é a disciplina. O mundo está cada vez mais indisciplinado. A mídia, a televisão, o governo incentiva a indisciplina. Se você corrigir o seu filho com um tapa, você está infringindo uma lei. Se você corrigir o seu filho com agressão física, por menor que seja, você pode ser punido por uma lei. Por quê? Porque se valoriza a indisciplina nesse país e no mundo em que nós vivemos. Está difícil ser um líder. Está difícil para o homem ordenar a sua casa, porque o movimento feminista tem tirado de nós essa função. As mulheres
buscando direitos iguais, e eu não sou contra isso. Eu não quero que a mulher continue subjugada ao homem. Mas isso não pode custar aquilo que Deus nos ordenou a fazer, que é ordenar a nossa casa, ordenar a nossa família. Esta função, esta missão é minha e de cada homem que está aqui dentro da sua casa. Você é chamado por Deus para ordenar a sua casa, para ordenar a sua família. Amém. Amém. E ordenar não é ser o chefão. Ordenar não é ser o manda-chuva. Ordenar requer dedicação, tempo, esforço e renúncia. Amém. Como eu disse, nós fomos ordenados por os nossos pais, e as gerações passadas, a autoridade, ela era mantida com distância. O pai quase não falava com o filho, porque quando ele falasse, tem que ouvir. Se o pai chamava, tinha que sair correndo, porque normalmente ele não chamava. A liderança no passado, ela era feita através da distância. Mas hoje em dia, no mundo que nós vivemos, não é assim que se mantém a ordem, não é assim que se mantém a autoridade, não é assim que se mantém o domínio dentro da casa. É com proximidade com o filho, é com carinho com o filho, é estando junto. A liderança passada dizia vá, a liderança atual ela tem que dizer vamos. A liderança passada, ela dava uma ordem e você cumpria. A liderança atual, ela tem que dar uma ordem e quem tem que cumprir junto com o seu filho, tem que estar junto com a sua esposa, tem que participar dos deveres da casa, tem que participar da educação do filho. Muitas das vezes, meu pai me corrigia porque minha mãe me entregava. E quando meu pai chegava em casa, minha mãe dizia tudo que eu tinha feito, mas quem me corrigia era só o meu pai. Nós fomos chamados para ordenar a nossa casa, e ordenar requer tempo. Você precisa dedicar tempo para entender o que está acontecendo com o seu filho. As dificuldades do dia de hoje nos impõem ser um pouco de psicólogos, conversar com o nosso filho, saber o que está acontecendo na escola, saber o que estão ensinando a ele na escola. Porque você sabe, e já tem ouvido muitos falarem, do que muitos livros escolares estão ensinando para os nossos filhos na escola. Você sabe o que o seu filho pensa sobre homossexualismo? Você sabe sobre o que seu filho pensa sobre homossexualidade? Você sabe o que seu filho pensa sobre sexo, sobre drogas? Você só vai saber isso conversando com ele, caminhando com ele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: esta palavra que hoje te ordeno esteja em teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Amém. Isso requer proximidade, não um distanciamento, não uma ordem, não é uma imposição mantida pelo distanciamento, colocando-se num patamar superior, acima da família, e dizendo aqui quem manda sou eu sou o chefe desta casa, Deus me colocou por cabeça e eu sou cabeça. Não. É descendo no patamar do filho, é estando ao lado dele, é conhecendo ele, é compreendendo as suas necessidades, compreendendo as suas dificuldades, que você vai poder ser um bom líder e ordenar a sua casa, que é o que Deus nos chamou para ser, um líder dentro do nosso lar, um líder na nossa casa. Apesar de tudo isso, apesar da dificuldade do mundo, apesar da dificuldade da sociedade, apesar da dificuldade dos movimentos feministas que têm crescido, nós homens não podemos nos esconder da nossa responsabilidade. E tem muitos homens por aí fora que têm se escondido atrás da sua mulher. Se a mulher quer fazer,
deixa ela fazer. Se a mulher quer ordenar, deixa ela ordenar. Se a mulher quer assumir o comando da casa, deixa, eu vou ficar aqui no bem bom, fazendo só a parte que eu tenho que fazer e trazer o dinheiro para dentro de casa. Não é isso que Deus nos chamou. Não se esconda, porque o homem fraco que se esconde é substituído. A mulher que enfrenta, porque ela quer ter ao lado dela um homem forte para estar ao lado dela, e ela saber que tem ao lado um homem forte. Quando vir um problema, quando vir uma dificuldade, ela sabe que ela tem ao lado um homem forte que vai ajudar, que vai estar ao lado dela para superar o problema. Então, para isso, você não pode se esconder e nem fugir da responsabilidade para a qual Deus te chamou. Lembre também que cada vez que você fraquejar, cada vez que você ceder, cada vez que você falhar na sua autoridade de líder, o seu filho está vendo, e é isso que o seu filho está aprendendo, é nisso que o seu filho vai se tornar, se você fracassar na sua missão de cumprir a ordem de Deus, que é ordenar a sua casa. Então tenha zelo de entender que se você falhar, muito provavelmente o seu filho também vai falhar. Se você não conseguir cumprir a sua missão de ordenar, o seu filho não vai saber ordenar, porque o filho se espelha no pai, o filho aprende com o pai, e aprendendo com o pai, que o filho vai crescer e vai se desenvolver num grande homem, tendo o pai pelo seu espelho. Agora, também nós não podemos liderar provocando a ira do nosso filho. Diz a palavra de Deus, Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha a palavra disciplina mais uma vez aí. Disciplina é necessário. É necessário ter disciplina dentro de casa, é necessário ter disciplina no trabalho, é necessário ter disciplina para estudar. Eu estava olhando, estava pesquisando que hoje o nível escolar da mulher, ele é maior do que o nosso. A tendência de algumas gerações para o futuro é a mulher assumir o comando. Por quê? Porque nós temos omitidos. Nós temos nos escondido, nós temos colocado, se é que ela quer fazer, deixe ela fazer. E a tendência de algumas gerações futuras é o homem perder o comando e deixar isso para a mulher. A mulher, ela é mais dedicada no que faz, ela busca mais, quando ela tem um objetivo, quando ela tem um desejo, ela corre atrás daquilo que ela quer. E nós muitas das vezes não temos essa mesma disciplina. Então, homens, precisamos cumprir a ordem do Senhor, que é ordenar, porém, sem provocar a ira. Ser chefe não significa que você vai deixar de ser amigo do seu filho, não quer dizer que você vai deixar de amar a sua esposa, não quer dizer que você vai deixar de ser carinhoso com ela. Ser um bom marido não quer dizer apenas colocar dinheiro dentro de casa e deixar que ela resolva tudo. Se ela administra melhor o dinheiro e você chegar à conclusão que é melhor ela administrar, amém. Isso não quer dizer que você está se omitindo, mas não deixe de ordenar a sua casa. Agora, dá trabalho. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores como as de parto, até ver Cristo formado em vós. Sabe o que é isso, querido? Você precisa formar Cristo dentro da tua casa. Você precisa formar Cristo no seu filho. O seu filho vai ser cristão, sabe quem é que vai formar ele? É o pastor? É a irmã da igreja? É a irmã da escola? Não, é você que vai formar Cristo dentro
do seu filho. É você que vai fazer com que Cristo seja uma realidade na vida do seu filho. Mas sabe com quem ele vai aprender? É com você, é comigo, é com o pastor. Cada um tem o dever de formar Cristo. Agora, Paulo não coloca esse texto por acaso. Paulo coloca esse texto dizendo: porque de novo sinto dores como a de parto. Nós não sabemos como é essa dor, mas imaginamos que ela seja terrível. Sabe por quê? Dá trabalho produzir Cristo. Dá trabalho produzir Cristo no nosso filho. Dá trabalho produzir Cristo na nossa família. Requer joelho no chão, leitura da palavra de Deus, presença nos cultos, conversas, orientação. Dá trabalho porque precisamos buscar aquilo que não temos. Mas precisamos formar Cristo para que nossa geração, a geração que vai nos substituir, seja uma geração mais capacitada do que nós, seja uma geração que vá mais à frente do que nós já fomos. Se você conseguiu algo, a seu filho tem que conseguir algo melhor. Mas isso dá trabalho e você precisa se dedicar. Por quê? Porque a chamada de Abraão não foi para que ele ordenasse apenas os seus filhos. Veja o que diz: para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Quantas vezes você vê na Bíblia a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Em Atos você vê esta expressão. Centenas de anos depois de Abraão, você vê Abraão sendo lembrado como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Sabe o que é isso? É porque Abraão foi bem sucedido fazendo a troca de sua geração. Abraão consegue inculcar na cabeça de Isaac que Deus é Deus. Isaac consegue inculcar na cabeça de Jacó que Deus é Deus. Jacó, para os seus 12 filhos, ensina que Deus é Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós ordenemos a nossa casa, não apenas a mãe e a casa, mas o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, para que todos lembrem e olhem para você e digam: o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu bisavô. Essa é a chamada de Deus para você. Talvez você seja fruto de uma família que não foi muito boa. Talvez o seu referencial de pai como um cristão não seja um referencial muito bom. Talvez o seu referencial como um pai de amor, de carinho, de dedicação não seja muito bom. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus te chama para você mudar a história da sua família. Deus quer, através de você, transformar a história da sua família e saber que você reproduziu Deus na sua família. Nós vivemos, meus irmãos, uma dificuldade de liderança muito grande no mundo. Eu não vou entrar em questões de política, de lado A ou de lado B, mas o que falta no nosso país é liderança. E quando você olha pelos países do mundo, são poucos os países que eu vejo que tem na frente do governo do país um homem de liderança. Em muitas igrejas, na área espiritual, está faltando liderança. Grandes líderes, renomados, nomes de pessoas que você fala: olha, fulano de tal, fracassaram como lideranças. Mas nós, irmãos, não podemos fracassar. Tem algo em jogo que é muito valioso, que é a vida da sua família, que é a vida do seu filho, que é a vida da sua esposa. Às vezes liderar não é fazer o que se quer. Quantas vezes um líder tem que voltar atrás numa decisão porque ele entende que a outra decisão seria a melhor para a sua família. Você precisa orar e pedir a direção de Deus e não ser cabeça dura, não. Aqui quem manda sou eu. Eu já vi que vai dar errado, eu já vi que não vai dar certo, mas como eu fiz aquela escolha lá atrás, eu vou com ela até quebrar a minha cara. Não.
um líder sabe ter humildade e dizer: eu estava errado, eu vou voltar atrás e eu vou corrigir, porque tem algo muito mais sério, que é a vida da sua família, que é a vida do seu filho. Precisamos ser bons referenciais. Como estão faltando referenciais? Eu me lembro quando minha infância, na congregação que eu era desta mesma igreja, eu sempre tive e cresci tendo 3 pastores, na época não eram pastores, mas se tornaram pastores, como meus referenciais. E eu dizia: pastor A, pastor B, pastor C são meus referenciais, eu tenho nele grande admiração, mas eles fracassaram. Quando eu olho para esses referenciais, todos 3 se separaram. Um largou de sua mulher, outro foi largado de sua esposa, construíram outras famílias, deixaram de ser referenciais para mim. Se eu não tivesse firmado e bem baseado na palavra de Deus, teria me perdido. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus te chama para você ser um referencial para o seu filho. Para que o seu filho, quando olhe para você, diga: não, ali está o meu pai, um homem íntegro, um homem correto, um homem de quem eu me orgulho. Me permita falar um pouco do meu pai. 91 anos, quase um analfabeto, aprendeu a ler na palavra de Deus e na Bíblia que ele foi aprender a ler. Nunca frequentou grandes escolas, mas para mim é um referencial e um exemplo. E eu sempre oro a Deus e digo: Deus, permita que eu seja para o meu filho o que o meu pai é para mim. Nunca vi meu pai fazendo algo de errado. Nunca vi meu pai defraudar a ninguém. Nunca vi meu pai cometer um erro ou um deslize sequer. Isso para mim é referencial. É isso que eu quero ser para o meu filho. É isso que Deus te chamou. É isso que Deus te ordenou. É isso que Deus quer que você faça. Seja um referencial de coisas certas para o seu filho. Se necessário, Deus nos chama para mudar a nossa história. E agora eu quero fechar com uma palavra que está no início desse versículo. E eu quero voltar a ler para você, que você ouça. Versículo 19: porque tenho eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Em uma tradução diz: eu o escolhi, e outra tradução diz: eu tenho conhecido. Eu quero ficar com as 2 traduções. Deus escolheu você, porque Ele conhece você. Glória a Deus. Talvez se você mesmo não se escolhesse, talvez se tivesse que escolher alguém, você mesmo diria: não, eu não me escolho. Escolhe o pastor Roberto, escolhe o pastor Vieira, escolhe o Vitor. Mas Deus escolheu você, e Ele conhece você. Ele sabe os seus erros, Ele sabe as suas limitações, Ele sabe a sua incapacidade, mas ainda assim Ele escolheu você, porque Ele sabe que se você der lugar, Ele vai trabalhar na sua vida e a sua família será uma bênção. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas incapacidades, não olhe para os seus problemas, não olhe achando: eu não sou como Abraão foi. Abraão, se você ler a história de Abraão, você vai ver Abraão mandando a sua mulher dizer: olha, não diz que você é minha mulher não, porque senão vão me matar. Diz que você é minha irmã. E quase que o rei do Egito toma a esposa dele para casar, pensando que era a mulher dele. Pensando que era irmã dele. Ué, mas não é um homem de fé. Homem de fé também erra. Davi, não precisa dizer nas falhas de Davi, homens da Bíblia que foram tremendamente usados por Deus também cometeram erros. Eu quero te dizer nessa noite que Deus escolheu você porque Ele conhecia os seus erros, conhecia as suas limitações, mas Ele sabe que existe uma grande capacidade em você, se você se colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Se você se colocar na mão de Deus, se você permitir que Deus te use da maneira
Ele escolheu. É você. Ele olhou do céu da terra e veio parar no Brasil, na ilha do governador, na sua casa, no seu quarto, e disse: é esse que eu quero, é esse que eu vou usar, é esse que vai fazer. Fazer o quê? Aquilo para que Deus te chamou. Se você está aqui, você tem o chamado de Deus. Se você está aqui, você é o escolhido de Deus. E Deus vai levar você a fazer grandes coisas, desde que você ordene a sua casa. Não adianta você querer ordenar a igreja se a sua casa não está em ordem. Não adianta você ordenar a sua empresa se a sua casa não está em ordem. Não adianta você ordenar no seu trabalho se a tua casa não estiver em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Capacidade para isso, Deus te dá. Orientação para isso, Deus te dá. É só você buscar aqui e buscar de joelho. O que tem acontecido hoje é que nós temos banalizado o Evangelho. O Evangelho está se tornando em muitos lugares apenas um culto pela semana, que você vai, canta, louva, sai dali, pronto, esqueceu, e eu volto domingo de novo novamente. Vive uma vida errada e volta. Não. Deus te chamou para você ser um homem valente, um homem de força, um homem de opinião, que vai levar à frente e que vai fazer a obra dele, porque ele tem cuidado de nós. Não pense que você é inferior a ninguém, porque Deus te colocou como o escolhido dele. Se ele te escolheu, quem é você para dizer não? Se ele te escolheu, por que você vai se esconder? Diga: Senhor, eis-me aqui. Isaías, quando é chamado, ele apresenta uma série de defeitos. Moisés, quando é chamado, apresenta suas incapacidades. E vai ver quantas coisas eles fizeram na obra do Senhor. Se você disser: Senhor, eis-me aqui, ele vai fazer grandes coisas nesta igreja. E nós vamos marcar essa geração. Se Jesus não voltar daqui a 30 anos, a geração dos nossos filhos vai dizer: a geração de 2015, de 2016, da Igreja Nova Vida do Moneró, é um referencial para mim, porque eles fecharam o sinal, eles fizeram trabalho na praça, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, eles são referencial. Vamos nos espelhar na geração de 2015. Quantas das vezes nós falamos, principalmente quem já é da igreja há muitos anos, e dizemos: o evangelho de hoje não é mais como antes. São os saudosistas que gostam de dizer: a igreja de 1930, a igreja de 1950. Não, eu quero dizer: Deus está trabalhando na igreja de 2015, de 2016. É eu e você que Deus conta. Levanta e faça a obra do Senhor, porque você é um referencial para as gerações que vêm aí. Glória a Deus. Deus te abençoe.